Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos mais uma vez para este rico e precioso devocional baseado no livro de Hebreus. Estamos no 5º dia, no capítulo 5 de Hebreus, e você já deve ter lido a essa altura esse capítulo inteiro para participar agora neste momento deste devocional. Se você perdeu algum vídeo dessa série, basta você acessar clicando aí em cima na playlist dessa série e você vai assistir os vídeos que ainda não assistiu. Intercessor. Muitas vezes nós precisamos de pessoas para intermediar algum assunto com outras pessoas. Pelo simples fato de não termos acesso a quem resolve por direito o nosso problema. Sempre que precisamos resolver algum assunto complicado, procuramos lembrar se temos algum conhecido influente em determinado setor que possa abrir o caminho e interceder por nós. Nós chamamos isso de peixe. Eu tenho um peixe lá dentro que vai me ajudar a resolver isso ou aquilo. No Velho Testamento, quando as pessoas precisavam resolver seus problemas com Deus, elas tinham que recorrer ao sumo sacerdote. O sacerdote no Velho Testamento vem da linhagem de Arão, irmão de Moisés, e ele tinha que oferecer sacrifícios a Deus primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. É justamente sobre esse serviço que o autor de Hebreus inicia o capítulo 5. Porém, ele nos aponta que hoje nós temos um novo e permanente sumo sacerdote, Jesus. Ele foi indicado pelo Pai para ser sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que você pode conferir depois lá em Gênesis capítulo 14. Jesus não se deu a essa honra. Ele não foi glorificado por si mesmo, mas foi glorificado pelo Pai, que lhe constituiu intermediário entre o homem e Deus, para se oferecer definitivamente em sacrifícios pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo ele, Jesus, conforme o versículo 9, a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Como vimos ontem, nosso sumo sacerdote Jesus se compadeceu de nós, pois ele mesmo em tudo foi tentado. O autor, no versículo 11, se limita a aprofundar o assunto porque percebe a infantilidade de alguns cristãos. Muitos cristãos se tornam negligentes para ouvir. Como é a sua maturidade no Evangelho? Quando o autor diz que se tornam negligentes no ouvir, é justamente na intimidade e relacionamento contínuo com Deus. Não um relacionamento esporádico baseado nas nossas conveniências, mas um relacionamento íntimo de oração, adoração e a prática de ouvi-lo, seja pela leitura da palavra, orando, testemunhando dentro e fora da igreja a fé em que estamos firmados, ou seja, estamos firmados e baseados na palavra de Deus em todo tempo, e assim deve ser o nosso proceder. Por causa disso, ou por falta disso, desse relacionamento com Deus, muitos são chamados de meninos espirituais, com tempo de serem mestres, mas ainda necessitam receber as doutrinas rudimentares do Evangelho. Somos meninos no Evangelho toda vez que retrocedemos em nossa caminhada. Quando temos comportamentos de meninos ou fé de meninos. Pessoas melindrosas que se ofendem facilmente, vivem falando mal da liderança pelas costas, não vivem a base do Evangelho, que é amor e perdão, não se sujeitam ao governo de Deus, nem tampouco à liderança de outra pessoa. A maturidade não está no tempo de conversão que temos, mas sim na profundidade e na intimidade que temos com Deus. Crentes maduros estão cada vez mais raros de serem encontrados. Muitos, quando não gostam ou não aceitam alguma coisa, simplesmente correm para outro ministério ou ainda fundam seus próprios ministérios, com suas próprias convicções. O autor nos aponta o perfil da maturidade no último verso do capítulo, quando ele diz: "Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercidas para discernir o bom e o mal." O discernimento é o fruto da maturidade. Discernir o bem e o mal, não o bem e o mal segundo o padrão dos costumes ou dos dogmas dos homens, mas o bem e o mal segundo a palavra de Deus.
Maturidade não é ser velho na igreja, mas saber ouvir o Espírito Santo. Maturidade não é um estilo quadrado, mas saber discernir no Espírito o que é e o que não é de Deus. Maturidade não é impor a sua opinião baseado na sua experiência, mas deixar Deus ser Deus e governar, dirigindo e corrigindo sempre que necessário. O discernimento é o fruto da maturidade. Esse discernimento correto do bem e do mal é o que, como cristãos maduros, todos devemos ter, porque nos garante perseverar em meio às tribulações. Podemos ser tentados, mas o discernimento certo nos afastará das ciladas do diabo e de cairmos no pecado. Se você ainda precisa dos rudimentos do Evangelho, tome o seu leite e cresça em graça e sabedoria no Senhor. Se você já está maduro, não perca a sua fé. Não abra mão de uma vida de santidade, porque o preço da desistência é muito mais alto do que o preço da perseverança. Que Deus nos abençoe. Que venhamos todos atingir a maturidade para discernir o bem e o mal, experimentados na palavra da justiça. E que assim, como nosso sumo sacerdote, venhamos aprender a obediência à palavra, ainda que muitas vezes padecendo segundo o mundo, mas vivendo para Deus. Lembrando que Ele, Jesus, é o nosso mediador, nosso intercessor diante de Deus. Tenha um bom dia. Nos vemos aqui novamente amanhã, se assim Deus nos permitir.